Olá pessoal, estamos de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical de Adultos da Assembleia de Deus, ok? EBD AD, lições adultos, ok? A paz do Senhor, obrigado por sua presença do outro lado, que o Senhor, nosso Deus, continue te abençoando grandemente e poderosamente, ok? Estamos com a lição de número 9, o perigo da indiferença espiritual, ok? Texto áureo, nosso texto de ouro: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. Se fizerdes o que vos mando. Verdade prática: as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam, ok? As palavras devem condizer com aquilo que eles praticam. As palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam, certo? Não devemos dizer uma coisa e fazer outra, pregar uma coisa e fazer outra, ensinar e não fazer, ok? Entendeu? Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32 é o nosso texto base, certo? O nosso texto para leitura em classe. Mateus 21, versículo 28 a 32. Mas que vos parece? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Ok? Que palavra dura, porém a grande realidade no reino de Deus com relação a Israel, com relação aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, aos sacerdotes, com relação à elite de Israel, com relação aos judeus em si, que achavam-se superiores aos demais. Que palavra dura que às vezes nós precisamos ouvir, pois coisas semelhantes acontecem em nossos dias, em nosso meio, ok? E agora vamos ver essa questão dos 2 filhos, certo? Estudaremos uma parábola conhecida como uma parábola dos 2 filhos. A parábola dos 2 filhos. Uma das curiosidades dessa parábola é que ela ocorre apenas em
Mateus ensina grandes lições e retrata o perigo da indiferença espiritual e a necessidade de obedecer à vontade de Deus a fim de que possamos ser participantes do reino. Essa é uma questão que nos chama bastante atenção. 2 filhos que recebem ordens do seu pai. E um diz que vai executá-la e não executa. O outro diz que não e executa. Certo? E o que nos chama a atenção é que essas parábolas, elas são em primeira mão, em primeira linha, certo? Com referência sempre a Israel, com referência sempre aos judeus em primeira mão. Certo? Não que não signifique, que não tenha significado, certo? Extensivo a nós gentios, ou à igreja, ou a outros povos, outras pessoas. Mas em primeira mão, sempre é em relação aos judeus, em especial Israel, em especial aos fariseus, aos sacerdotes. Certo? Pessoas que se achavam superiores às demais. O judeu em si achava-se superior etnicamente, racialmente, religiosamente, superiores aos outros povos, às outras pessoas, aos gentios. E até mesmo, como vimos anteriormente, aos samaritanos, que eram povos que viviam ali dentro de suas fronteiras, e porque eles achavam que eram mestiços, não tinham muita afinidade com eles. E essa parábola, ela mostra exatamente, em primeira mão, isso, a falha do povo judeu em cumprir o mandamento de Deus. Quem recebeu a promessa, recebeu os mandamentos, recebeu a Torá, certo? Mas que no meio do caminho, no decorrer da jornada, tornam-se infiéis, tornam-se desobedientes a Deus. Então, chega o momento dos gentios, das pessoas consideradas como nada, que recebem a palavra de Deus e então dão prosseguimento a esse grande testemunho por meio de Cristo e através da igreja durante toda essa história, desde a sua fundação, a sua inauguração até os dias de hoje. E vemos que os judeus continuam resistentes à palavra do Evangelho. Continuam resistentes, em sua maioria, à palavra da cruz, à palavra de Cristo, aos ensinamentos de Cristo. Tópico 1, subtópico 1. Tópico 1, interpretando a parábola dos 2 filhos. Subtópico 1 do tópico 1, o contexto da parábola. Traz a cena o proprietário em busca de trabalhadores para sua vinha, que desta vez na narrativa são os seus próprios filhos.
são seus próprios filhos. Essa pequena porção bíblica, que cabe em poucos versículos, se não for devidamente estudada, pode passar despercebida das pessoas, escondendo quanto há de trabalho a ser realizado, sua duração ou sua retribuição, concentrando-se na reação contrastante dos dois filhos ao pedido do pai. Primeiro ou segundo aqui, o nosso comentarista é que há muito trabalho ainda a ser feito. Segundo, existe o comportamento dos dois filhos, que nos mostra a parábola, que são contrastantes, certo? Por isso que eu disse anteriormente que em primeira mão a parábola se refere aos judeus, se refere a Israel, mas por extensão também refere-se à igreja. E referindo-se por extensão à igreja, nós vemos que esses comportamentos ainda continuam no reino de Deus. Esta brigas, dissensões, certo? Intrigas entre esses dois irmãos que estão no seio da igreja e que formam a igreja, por assim dizer, certo? Por analogia, certo? Esses dois filhos que formam a igreja, certo? Existe muito trabalho a fazer e muitos se recusam a fazer. Uns dizem que não pode fazer, outros dizem que não vai fazer. Mas os que dizem que não vão fazer, de repente colocam a mão no arado e faz. E aqueles que estavam fazendo, que estavam na labuta, de repente para e olha para trás. E o apóstolo Paulo chegou a advertir: quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então, constantemente nós vimos isto acontecer. Mas eu digo para vocês, existem trabalhos e mais trabalhos hoje no reino de Deus para serem realizados. E nós, que representamos aqui esses dois filhos, temos esta grande responsabilidade de nos unirmos para fazermos a obra de Deus, a obra do nosso Pai, de levar a cabo essa grande obra no grande reino de Deus. O filho que diz que será obediente à vontade do Pai, nessa parábola, representa Israel, que não fez a vontade de Deus. Como falei anteriormente, em primeira mão, é claro, a parábola é judaica, no contexto judaico, refere-se a Israel, certo? Que recusa a fazer a obra de Deus. Mas, por extensão, significa igreja, com todos os crentes, com todos os fiéis, e nada impede que esses dois filhos tenham significados relevantes hoje, como um todo conglomerado de crentes, certo? E é o que vemos realmente acontecer no seio da igreja, porque muitas vezes não somos unidos, somos desunidos, mesmo como irmãos somos desunidos, certo? Procuramos intrigas, procuramos problemas e deixamos a obra por fazer. Criticamos quem faz, chamamos de bajulador, certo? E, com perdão da palavra, às vezes de puxa-saco, certo? Às vezes de besta, de abestalhado, aquelas pessoas que se dedicam ao reino de Deus, certo? Esse é o trabalho do outro irmão, certo? Que recusou-se a fazer a obra e critica aqueles que estão fazendo, certo?
Enquanto isso, o filho que diz que ele não vai obedecer representa os publicanos e os pecadores, que por se arrependerem de seus pecados têm o direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus. Mais uma vez, um pequeno tabefe no rosto dos judeus, um cascudo na cabeça dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, certo? Dizer que publicanos e pecadores vão entrar no reino de Deus e eles não, ou na frente deles, isso para eles era uma grande ofensa para eles, pois eles que se achavam os detentores da palavra de Deus, os detentores da Torá, os detentores dos mandamentos de Yahvé, certo? Então, em primeira mão, esse é o significado, a explicação da parábola, mas por extensão, todo o reino de Deus hoje formado pela igreja e por todos nós. Esta é a minha visão. O assentimento puramente verbal. O assentimento puramente verbal, certo? Essa é uma questão muito complicada. Ficar somente em palavras e mais palavras e não partir para a ação, certo? Assim, no versículo 30, a resposta eu vou, não passa de um assentimento puramente verbal. Eu vou, eu faço, eu vou fazer e não fazer. É preciso ter vontade, é preciso ter amor, é preciso ter coragem, é preciso ter disposição, é preciso ter honestidade para se cumprir o que se diz, o que se fala, o que se promete, o que se prega, o que se ordena, certo? Devemos ser o exemplo, certo? Estar na dianteira como exemplo para os demais, principalmente para os novos na fé, certo? Que olham muito, observam muito a vida daqueles que já estão na igreja há muito tempo. Então, somente palavras não bastam, certo? São pregadores que predicam e não praticam, certo? E nós vemos muito isso hoje no reino de Deus. A negação verbal, subtópico 3, apesar do primeiro filho oferecer ao pai uma resposta negativa, não quero, de ter se recusado a obedecer à ordem num primeiro momento, o texto esclarece com a adversativa mais, seguido do verbo grego metamelomai, que ocorre apenas 5 vezes no Novo Testamento, cujo significado refere-se a arrepender-se, estar arrependido, certo? Estar arrependido, arrependeu-se, certo? Eu não vou, mas depois arrependeu-se, foi porque viu que a obra é urgente, que a obra é do Pai, que a obra é de salvação, é de importância primordial para ele, para todas as pessoas que estão envolvidas no reino de Deus e as pessoas que não estão envolvidas, mas que de alguma maneira poderão se envolver, poderão ser salvos. É o que acontece muitas vezes com todos nós. Às vezes nós desistimos, nós dizemos não vamos fazer, não vou mais fazer, não vou mais pregar, não vou mais ensinar, não vou mais à igreja, não vou mais orar, porque nada, para nada está me servindo. Mas de repente nós caímos em nós mesmos, nos arrependemos e então nos colocamos novamente no caminho, novamente à disposição do Senhor, assim como este filho, ok? É preciso se arrepender, ok? É preciso um arrependimento total, completo, mudar de ideia, mudar de pensamento e seguir adiante nesta tão grande obra que Deus nos chamou, nos comissionou.
Subtópico 4, uma adesão operativa. Vimos que a mesma ordem do pai obteve resposta diferente. De fato, os dois filhos representam de forma emblemática dois tipos de atitude. O primeiro deles representa a adesão operativa precedida por uma negação que é apenas verbal. De forma inversa, o segundo tipo de resposta trata de um sentimento puramente verbal, que não passa à ação. Por isso, logo depois, posso contar esta parábola, Jesus pergunta aos líderes qual dos dois filhos atendeu à vontade do Pai. Ele respondeu de forma correta. E o mestre então lhe diz que os publicanos e os meretrizes entrariam adiante deles no reino de Deus. Que cascudo na cabeça dos líderes judeus. Pois eles que pareciam estar na dianteira, que tinham uma palavra, que pregavam, que estudaram tantos e tantos anos, na verdade estavam negando o Senhor. Na verdade estavam negando a fé. E Jesus, certa vez, diz: fazer o que eles fazem, ou fazer o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem, porque o discurso, a prática deles é diferente do discurso, e nós vemos isso muito hoje. E Jesus coloca publicanos e meretrizes que eram odiadas, pessoas de classes consideradas inferiores por eles. Meretrizes, prostitutas e publicanos, cobradores de impostos que eles odiavam, e mulheres que eles odiavam, que eles não tratavam bem, não tinham muito respeito, não levavam muito em conta, e além de ser mulher, eram meretrizes, eram prostitutas. E Jesus coloca essas pessoas em primeiro lugar, porque eram pessoas que aceitavam sua mensagem e praticavam e seguiam-no fielmente, enquanto eles, os fariseus, judeus, os sacerdotes, em sua maioria recusavam a sua palavra, a sua pessoa, estavam sempre tentando pegá-lo em alguma falha para condená-lo à morte. Publicanos e meretrizes. Que burburinho Jesus causou naquele momento. Que reviravolta na mente daqueles homens considerados superiores aos demais. Muito mais ainda, superiores aos publicanos, às meretrizes e aos pecadores. E é isso que o Senhor faz, é isso que Cristo faz com todos nós. Quando ninguém nos dá nada, Jesus Cristo nos tem em grande conta. Isto é, se seguirmos a Ele, se obedecermos a Sua palavra e se seguirmos os seus passos. Tópico 2. Quando as palavras não se coadunam com a prática. Subtópico 1 do tópico 2, palavras estéreis. A obediência do Senhor não consiste em proferir palavras estéreis e religiosas, mas em praticar a verdade revelada na palavra de Deus, de forma concreta e preciosa. Parece que vivemos a época de palavras estéreis. Palavras que não produzem o efeito como se espera da palavra do Evangelho.
As pessoas ouviam Jesus e ficavam admiradas porque ele falava de maneira diferente. Ninguém jamais falou como este homem. Falava como tendo autoridade. Falava como um conhecedor profundo da palavra de Deus. E muitas vezes nós não queremos estudar a palavra, examinar a palavra, estudar a palavra para ter um conhecimento da palavra. Mas ele falava também como tendo autoridade, porque a sua vida condizia com o que ele falava, com o que ele pregava, porque Jesus Cristo também era um grande mestre da palavra. E os seus atos seguiam a palavra, a sua palavra seguiam os seus atos. Assim também como o apóstolo Paulo, que falava com poder e autoridade, assim também como Pedro e os demais discípulos de Cristo, os demais apóstolos, todos eles falavam com autoridade, pregavam com autoridade e viviam a palavra. E viviam a palavra. Nós não devemos ensinar e não devemos pregar e nós mesmos vivermos em falta, sermos faltosos. É preciso dar o exemplo. E está faltando hoje pessoas que deem o exemplo. Palavras estéreis é o que estamos vendo, vivenciando nesses últimos dias. Pregadores de palavras estéreis, palavras que não produzem um efeito tremendamente espiritual para a salvação das pessoas, para a cura das almas das pessoas. São palavras estéreis, 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 estéreis. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós não podemos nos conformar com palavras estéreis, pois a palavra de Deus em si é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 fios, de 2 gumes, de 2 lâminas, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas em medulas e é apta para discernir as intenções do coração. Palavras estéreis são palavras que não estão chegando no coração para fazer essa distinção, esse discernimento. Não estão dividindo as juntas e a medula. Não estão curando nem a alma, nem o corpo dos seus ouvintes. E não estão contribuindo para que as pessoas alcancem a graça e cheguem aos céus. Subtópico 2, o arrependimento conduz à prática. Muitas pessoas dizem ser arrependidas por isso. Precisamos compreender o verdadeiro sentido da expressão arrepender-se. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, o apóstolo Paulo diferencia categoricamente a mera tristeza, está contristado do arrependimento ativo. Isto é, contristado segundo Deus. É preciso arrepender-se, pois o arrependimento conduz à prática. Não podemos agir de qualquer jeito, não podemos fazer a obra de qualquer jeito, não podemos viver de qualquer jeito. Precisamos ter um coração contrito, precisamos ter um coração arrependido, precisamos ter um coração segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, um coração contristado, certo? E não ter apenas o remorso,
com remorso, como teve Judas Iscariotes. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento, pois segundo Deus fostes contristados, para que por nós não sofresses dano em coisa alguma. Então a palavra-chave aqui para a nossa lição, contristados segundo Deus, certo? Segundo Deus, é o contristamento verdadeiro, autêntico e não falso, não segundo nossos próprios sentimentos, certo? Não contristamento dissimulado. Sabia que a pessoa pode fingir entristecer-se por algo? Fingir estar arrependido por algo? Pois é, isto acontece frequentemente. Isto não é segundo Deus, certo? E nós devemos ter o arrependimento segundo Deus, o arrependimento que nos conduz à prática da verdade, à prática dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus. Subtópico 3, palavras e ações devem se coadunar, certo? Esse é o mal dos séculos. As pessoas dizem uma coisa e vivem outra, pregam uma coisa e vivem outra, ensinam uma coisa e vivem outra. Ensinam o que se deve fazer, mas elas mesmas não vivem, certo? As nossas palavras devem seguir nossas ações devem seguir as nossas palavras, certo? Não devemos ser mentirosos, certo? Em nosso discurso. Isso está acontecendo frequentemente. Devemos ser verdadeiros, certo? Não devemos ser dissimulados. Não devemos falar para agradar A ou B. Devemos pregar a palavra e viver a palavra. Pregar aquilo que nós estamos vivendo, vivenciando, certo? Os discípulos de Cristo são chamados a manifestar um estilo de vida na qual as palavras e as ações se coadunam, isto é, não se contradizem, pois expressam uma coisa só. Nossa palavra, segundo palavras de Jesus do Sermão do Monte, se ensinam não. Muitas vezes o nosso discurso é sim, sim, a nossa vida é não, não. Muitas vezes o nosso discurso é não, não. E a nossa vida prática é sim, sim. Pregamos que não se deve roubar, e nós roubamos, nós enganamos, nós compramos fiado e não pagamos, tomamos emprestado e não devolvemos. Pregamos que não deve se prostituir, nos prostituímos, que não se deve adulterar e adulteramos, seja sexualmente ou no caso de adulteração de documentos ou adulteração da palavra de Deus. Às vezes somos adúlteros espirituais também. Pregamos por conveniência, certo? Muitas vezes agimos em contradição àquilo que pregamos ou que ensinamos, que seja anátema esta ação, esta prática. Tópico 3, um chamado a fazer a vontade de Deus. Subtópico 1, a impossibilidade da obediência à lei. As pessoas a quem Jesus se dirige essa palavra estavam de fato muito interessadas em obedecer à lei, já que apenas ouvi-la de nada adiantava. Contudo, elas não estavam igualmente preparadas nem para receber aquilo a que em próximo Deus, o próprio Deus enviara, e muito menos não estavam dispostas
voltando. Contudo, elas não estavam igualmente preparadas nem para receber aquilo a quem o próprio Deus enviara, e muito menos para aceitar que a lei já havia se cumprido seu papel e um novo concerto estava sendo instituído. Eles esperavam o Messias. O Messias chega e eles não aceitam, certo? Não receberam. Por uma série de motivos, certo? E motivos egoísticos, eles não receberam, não aceitaram a Cristo. Eles não queriam perder a sua preeminência, não queriam perder a sua posição, certo? Por outro lado, eles esperavam um Messias que viesse montado num cavalo branco, regendo um exército, certo? De anjos poderosos. E aí, muita gente, algumas pessoas até dizem, mas eles não estudavam a lei, não conheciam a lei, conheciam, mas a parte, uma parte da profecia que fala sobre o Messias, eles não aceitam até hoje, que é Isaías 53, certo? E dizem que não é esse Isaías 53 não é lido na sinagoga até hoje, porque não é, ali não tem a característica de um Messias que eles imaginam ser um homem sofredor, certo? Um homem que segue para a morte, como um cordeiro mudo, um homem sem beleza nenhuma, certo? De repente, o Messias aparece, o tempo é cumprido, chegado, e eles rejeitam completamente o Messias. Eles não queriam saber que a lei já havia ali cumprido o seu papel. E no ano 70, Deus toma todas as providências necessárias e cabíveis para cessar ali o sacrifício do templo. Isso aconteceu depois, com a destruição do templo pelo general Tito, general esse que tornou-se imperador logo depois. Já que o templo era o símbolo nacional de Israel como povo, como etnia, como religião. Talvez as pessoas desconhecessem que não se pode praticar apenas uma parte da vontade de Deus. Assim, a obediência a uma parte da lei, a crescida rejeição de Cristo, terminavam descambando para o legalismo. E na parábola que estamos estudando, tais atitudes equivalem a um sim meramente verbal, contrariando os fatos e, por conseguinte, a vontade de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é Cristo, e eles não quiseram reconhecer. E que a lei serviu apenas de aio, de pedagogo, de guia, certo? Até que Cristo chegasse, que o Messias viesse. E os homens, considerados mestres da lei, doutores da lei, tornaram-se cegos para as declarações da própria Torá, dos profetas, e recusaram-se a receber o Messias, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus. Filhos
desobediente, rebelde, que achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas a vontade não estava. Mas na verdade, o seu fazer a vontade de Deus era uma grande negativa. E nós, gentios, considerados como publicanos, pecadores, meretrizes, todos aqueles que aceitaram, receberam a Cristo e dão prosseguimento a esta grande obra, estamos entrando na frente deles no reino de Deus. Pois assim é o reino de Deus. Nós recebemos o mandamento, recebemos uma ordem, mas não somos obrigados a fazê-la peremptoriamente. Mas Deus espera que nós o obedeçamos, que nós o sigamos, que nós realizemos a sua obra, que nós obedeçamos a Ele com amor. Ok? Subtópico 2, a fé desobediente. Exatamente que entre os que ouviam a parábola encontravam-se também muitos publicanos, meretrizes e pecadores, que ao contrário dos outros alinhavam-se aos religiosos, que não se arrependeram de seus pecados de forma legítima e autêntica. Ou seja, certamente haviam aqui outros publicanos, pecadores e meretrizes que não quiseram obedecer a Cristo, certo? Mas o fato é o seguinte, os doutores da lei, eles que estudavam a lei, que conheciam a lei, os escritos, os ensinamentos, certo? Estudavam por longos anos, eram fariseus, eram sacerdotes, certo? Conhecedores profundos da lei, eram mestres e doutores da lei. E aí que está o grande problema. Tornam-se mais indesculpáveis do que aqueles que cresceram de uma maneira cresceram e viveram de uma maneira totalmente diferente a deles, que não estudaram os ensinamentos, certo? E algumas dessas pessoas receberam a Cristo. E eles que estudaram por longos anos, em sua maioria, se recusaram a receber o Salvador, a reconhecer o Salvador, o Messias, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos ver aqui onde paramos. Eles estavam dispostos a receber de Jesus, mas não estavam interessados em obedecer à vontade de Deus. Se os religiosos são legalistas, estes, segundo, são os participantes do que poderíamos chamar de graça barata. Porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Quem possui uma fé genuína, sem dúvida, desejará cumprir a vontade de Deus, ou seja, escutará suas palavras, certo? É evidente que muitas pessoas seguiam a Cristo para obter algumas vantagens, certo? Já que Jesus realizava muitos milagres, muitas curas, certo? Inclusive com relação ao pão, certo? Ao alimento. Então,
havia seguidores de vários tipos, de várias ordens, com vários interesses. Mas mesmo assim, esses seguidores, certo? Ainda, de certa forma, são superiores aos judeus praticantes da lei, os escribas e fariseus, considerados doutores e mestres da lei, certo? Porque esperava-se, era de se esperar, que eles fossem os primeiros a reconhecer e aceitar a Cristo como Senhor, como Salvador, como Messias deles. Mas, no entanto, o que aconteceu foi realmente o oposto. Todos os seguidores imediatos de Cristo, os apóstolos, eram pessoas simples, pessoas comuns. Tivemos no hall de seguidores de Jesus publicanos, pessoas odiadas, certo? Meretrizes, ex-meretrizes, certo? Jesus fez muitas obras de maravilhas para samaritanos, pessoas também odiadas e repudiadas pelos judeus. Então vimos que aqueles que tinham a lei estavam cheios de orgulho, cheios de empáfia, certo? Cheios de si, não reconhecendo o seu Senhor, o Salvador, o Senhor da glória, certo? E vemos aqui uma fé desobediente, subtópico 2 do tópico 3. E muitas vezes, muitos de nós no dia de hoje estamos vivendo esta fé desobediente, certo? Muitas vezes não saímos da nossa igreja por nada, seguimos fielmente a igreja, mas não a Cristo, a denominação, mas não a Cristo. Porque às vezes já nascemos, certo? Quando nascemos, nossos pais já eram desta igreja e fomos criados, certo? E isto cria um vínculo muito grande, muito forte. Mas em muitos casos não cria nessas pessoas uma fé viva, forte, uma fé autêntica, certo? Então, é o caso aqui, como diz aqui o subtópico 2, uma fé desobediente, a fé desobediente. Muito embora a pessoa tenha as crenças, conheçam as crenças, as normas, as leis, os mandamentos de qual é salteado, mas não obedece. E esse texto me chama muito a atenção sobre isso, sobre a obediência, sobre a prática, certo? E não simplesmente sobre o discurso. Porque de discurso todos nós estamos cheios, estamos fartos. Nós precisamos da prática, sermos praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, não simplesmente discursantes, certo? Não simplesmente palestrantes, mas praticantes, certo? E é isso que nós precisamos no nosso dia a dia, se quisermos influenciar essa nova geração que está aí, certo? Se quisermos trabalhar de maneira eficaz em prol do reino de Deus. Subtópico 3, o tópico 3, o discípulo faz a vontade de Deus. Em João 15:14, Jesus é enfático ensinando que nós seremos seus amigos se fizermos o que Ele nos manda, o que Ele manda, certo? A amizade lá no mundo grego era justamente isso.
não era ser amigo só de palavra, mas amigo, como se diz aqui, de chegar junto na hora da necessidade, certo? Defender o amigo quando ouvir que alguém o calunia, fala mal dele, certo? Então, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando, certo? Então, havia vários tipos de amizade na antiguidade. E muitas vezes essa amizade não queria dizer que as pessoas eram iguais. Poderia ter níveis sociais diferentes, como do empregado e do senhor. E por isso esta amizade entre empregado e senhor requeria que o empregado ele fosse totalmente fiel ao seu senhor, certo? Era uma obrigação, segundo a cultura antiga. Não poderia ser um traidor, certo? Devia obediência total, assim como nós devemos a Cristo, que é o nosso Senhor. Agora, fazer algo pelo escravo, pelo servo, dependia inteiramente da vontade do Senhor, do seu querer em fazê-lo ou não, certo? Já que ele, de certa forma, era superior, socialmente superior, certo? Ao seu servo, ao seu escravo. Qualquer benefício que ele fizesse para o escravo, para o servo, isso seria, por assim dizer, uma graça. Por quê? Porque o escravo, certo, não merecia nada. Na verdade, o escravo na sociedade antiga não era considerado nem cidadão, certo? Nem cidadão, mas alguns senhores poderiam tratar até mesmo o escravo como um filho, mas o escravo não era considerado nem cidadão, certo? Nas sociedades antigas. Mesmo assim, havia essa questão de amizade entre senhor e escravo. Por isso que Cristo diz: vocês são considerados meu amigo se fizerdes o que eu mando. Então o escravo não era apenas somente o escravo, mas era amigo no sentido em que era obediente, certo? Era amigo no sentido em que se obedecia os códigos sociais vigentes, certo? Era obrigação do escravo defender o seu senhor, certo? De qualquer ameaça, de qualquer ataque. Ele tinha por obrigação defendê-lo, certo? E Jesus, ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando, certo? Se fizerdes o que eu mando. Se não fizerdes o que eu mando, não sereis meus amigos. E se não fizermos o que ele manda, não temos condições de sermos mesmo nem seus servos, certo? Quanto mais está nessa posição mais privilegiada de amigo, um servo amigo, um escravo amigo, certo? A amizade na antiguidade também significava compartilhamento,
certo? De sentimentos, compartilhamento de bens, certo? Então havia vários tipos, desde a amizade e das pessoas do mesmo nível social, como pessoas de níveis sociais diferentes, muito embora houvesse um leve distanciamento, porque, como disse antes, o escravo não tinha status de cidadão, certo? Não tinha status de cidadão. Muito embora muitos tenham conseguido isso, esse status, alguns tenham conseguido esse status de cidadão na antiguidade, o que era uma raridade, certo? Mas, no geral, era muito difícil chegar a essa condição de cidadão no mundo antigo, certo? Não é como nos dias de hoje, certo? Que um homem simples, comum, da mais baixa classe da sociedade, poderá um dia chegar a presidente da república, da sua nação, do seu país. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, certo? E aí nós vemos essa distinção de amizade. É estranho para os nossos dias, certo? Muito estranho. Porque, no mesmo modo que chama de amigo, está dizendo que é Senhor. E como entender essa condição? Quer dizer, se eu não fizer o que um amigo meu manda, não serei mais considerado amigo dele, porque eu tenho que obedecer de qualquer jeito. Quer dizer, muito estranho realmente no mundo atual, no mundo moderno, para se entender isso. Por isso que é necessário voltar atrás, há 2000 anos, certo? É preciso levar nossa mente para o passado para tentar compreender. Porque no mundo antigo era possível essa situação, certo? Isso é uma cultura do mundo antigo, não do mundo atual, do mundo moderno, certo? Esses diferentes níveis de amizade, certo? O indivíduo sendo amigo, mas continuando sendo servo, sendo escravo e continuando sem status de cidadão, certo? Aí Jesus diz: vós sereis meus amigos, mas se fizerdes o que eu mando. Que Cristo é Senhor, certo? Ele é Senhor, é nosso Salvador, certo? Nós somos servos. Se quisermos ser servos amigos, temos que fazer o que Ele ordena, certo? Temos que fazer conforme os seus mandamentos, as suas diretrizes. Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Jesus Cristo. Ele anunciava a vinda do reino e chama a conversão. Por isso, a vontade de Deus passa, afinal, através da pessoa de Cristo Jesus. Eu acho que eu me adiantei aqui. Vamos voltar aqui. Fazer a vontade de Deus era o eixo sobre o qual supostamente girava toda a religião de Israel, certo? Eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. A lei ensinada pelos líderes religiosos da nação era a expressão clara e escrita dessa vontade. Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Jesus Cristo, certo? Havendo Deus antigamente falado em muitas
vezes, de muitas maneiras, aos pais pelo profeta, nós falamos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória. Deixe-me ver o qual sendo o resplendor Hebreus capítulo 1, qual sendo havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, Jesus, nosso Senhor. Então os fariseus achavam que estavam obedecendo a Deus, mas na verdade estavam desobedecendo. Em muitos casos estavam desobedecendo, estavam indo contra a palavra de Deus, certo? E agora chegamos à revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Cristo, conforme Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, certo? Então, Jesus Cristo, Ele é o cumprimento da lei, Ele é o fim da lei, ou seja, a finalidade, pois a lei falava a seu respeito, falava sobre Ele, falava sobre sua vinda, falava sobre sua obra, certo? E os fariseus ficaram cegos e não viram, tornando-se assim este filho que acha que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não está, certo? Que acha que está cumprindo os mandamentos, mas na verdade não está. Porque tem um discurso bonito, mas não tem a prática da palavra de Deus. Então essa lição vem nos ensinar exatamente a agirmos de maneira coerente com nossas palavras, com nossos discursos, com nossas pregações, com nossas preleções, com nossos ensinamentos. Vem nos ensinar que devemos não ser apenas pregadores, palestrantes, discursantes, certo? Oradores da palavra, mas cumpridores da palavra de Deus. É isso que Ele requer de nós, que sejamos exemplo vivo para as demais pessoas, que sejamos exemplos daqueles que vivem o que pregam, que vivem e que agem de acordo com aquilo que ensina e que prega, ok? Então, muito obrigado, que Deus vos abençoe poderosamente, grandiosamente, em nome de Jesus. E brevemente estaremos de volta com mais um texto, mais uma lição EBD Adultos para você. Muito obrigado, Deus abençoe. Bye, bye.